Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Como vocês podem ver, eu estou testando um microfone novo, porque nos últimos vídeos o som ele deu um pequeno problema por conta do microfone que eu usei. Então quero testar esse aqui, para que a palavra de Deus seja compartilhada com excelência, com a melhor qualidade possível. Amém? E hoje nós estamos iniciando também aqui no canal uma série de vídeos que é intitulada Luz para o Seu Caminho. O que é isso, Felipe? É uma série de vídeos que tem como objetivo trazer dicas práticas para o seu dia a dia, para a sua vida cotidiana de fé, a sua vida prática de fé. Serão vídeos mais curtos, eles não serão estudos muito longos, aprofundados sobre os temas, mas serão vídeos curtos que vão trazer muito conhecimento para você já colocar em prática na sua vida. E hoje nós vamos falar de devocional. Mas antes, peço que você feche os olhos e vamos orar para que Deus traga o entendimento dele para as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo quão pequenos e pecadores somos e que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu entendimento. Por favor, venha trazer o Teu entendimento para a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã que estão assistindo esse vídeo, e que essa palavra gere vida e enriqueça, Pai, com o amor do Senhor a vida de cada um que está ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos falar sobre devocional, mas o que é isso, Felipe? O devocional, quando você pega o significado pelo dicionário, o significado humano mesmo, ele diz que é um ato ou uma prática de devoção a algo ou alguém. O que é essa devoção? Eu sou devoto a Deus. É eu entregar, eu dedicar minha vida, parte da minha vida a algo ou a Deus. E a devoção, ela é frequentemente relacionada com a religião, com Deus. Por isso eu sou devoto a Deus, eu sigo a Deus. O devocional nada mais é, então, seguindo esse princípio, que o ato de tirar um momento do seu dia, do seu tempo, para se dedicar a Deus, para se dedicar às coisas de Deus, seja por meio da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, do louvor, de cantar hinos, esse ato realmente de dedicar esse tempo a Deus. Mas por que isso é importante, Felipe? Eu particularmente nunca vi um jogador de futebol ser reconhecido, ser um grande jogador de futebol sem saber jogar bola. Eu nunca vi um casamento, por exemplo, saudável entre duas pessoas, onde os cônjuges não se relacionam. Eu nunca vi uma relação entre pai e filho saudável, onde os pais e os filhos não se relacionam. Então, basicamente, o devocional é o nosso relacionamento com Deus. Então, como eu posso dizer que eu sou cristão, que eu sigo a Cristo, se eu não me relaciono com Ele? A palavra de Deus vai nos falar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se não me engano, que nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então, se nós somos corpo, nós precisamos de alimento para o nosso corpo todos os dias, senão nós vamos perecer, correto? Se nós somos alma, nós também precisamos alimentar a nossa alma. Mas como eu alimento a minha alma, Felipe? Com boas emoções, com alegria, com atividades prazerosas, com esportes, com lazer. Tudo isso eu trago emoções e sentimentos bons para minha alma e alimento a minha alma. Então, se eu alimento o meu corpo e alimento a minha alma, pelo menos toda semana, o ideal é diariamente alimentar a alma, por que eu não vou alimentar o meu espírito? Então, se eu não alimentar o meu espírito, eu sou simplesmente um corpo vagante, mas com espírito morto. E nós vamos entender a necessidade desse alimento na palavra, no capítulo 3 de Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui na Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele se relacionava com o homem e com a mulher, a sua criação todos os dias, né? Que ele vinha na brisa do dia. Em algumas traduções, essa palavra é substituída pela viração do dia, que significa ao entardecer. Então Deus saía, né, do seu local, vinha ter com o homem ao entardecer todos os dias, se relacionar com o homem. Porém, quando houve a queda com o pecado,
Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus, e quando Deus vinha, sabendo que eles tinham desobedecido, eles se esconderam. Aqui a gente entende um princípio importante. A primeira coisa que Satanás quer roubar da sua vida é o seu lugar secreto. É o seu lugar de relacionamento com Deus. Porque foi o que ele fez, a primeira coisa. Claro, com o pecado entrou a morte, sim. Mas logo depois, o que o homem perdeu? O que o homem e a mulher perderam com Deus? Essa conexão direta, esse relacionamento íntimo, esse relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que o diabo ele vai fazer, ele vai te encher de distrações, vai te encher de tarefas, de muitas coisas que às vezes nem são pecado, mas são lícitas, para te tirar desse lugar secreto, desse momento de devocional. Mas não era só o homem que tinha o hábito de se relacionar com Deus. No Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 5, versículos 15 e 16, diz o seguinte: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ainda no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Agora no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então nós acabamos de ver aqui na Bíblia, não sou eu quem está falando, mas é a palavra de Deus, que Jesus, ele tinha o hábito de se relacionar com Deus, ele se retirava das multidões. E é interessante porque geralmente era sempre depois de curar, depois de trabalhar, de fazer a obra para Deus, Jesus ele saía para esse lugar secreto, para se revigorar, se relacionar com o Pai, ter as suas forças renovadas, porque enquanto Jesus esteve aqui, ele esteve como homem. Então, se Jesus ele tinha o hábito devocional de orar, Jesus ele era extremamente conhecedor da palavra. No Evangelho de Mateus fala quando ele terminou seu período de 40 dias de jejum e oração, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E como ele combateu o diabo? Com a palavra de Deus. Então Jesus orou, jejuou e ele conhecia a Bíblia, do início ao fim, a palavra de Deus, porque ele também era e é a palavra. Então, se o próprio Jesus tinha o hábito de ter o devocional, de se relacionar com o Pai, quem somos nós para acharmos que podemos ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, sem sequer falar com Deus? Tem pessoas que às vezes acordam e nem agradecem pelo dia, não agradecem pelo alimento, não agradecem antes de dormir. Isso é o básico da nossa vida cristã. Então, hoje mesmo, Deus ele te convida para ir para esse lugar secreto. Lembrando do princípio lá de Gênesis, capítulo 3. O diabo ele quer roubar você desse lugar. Então, se você não escolher e determinar, ele vai te encher de trabalho, de atividades, de programações para você sair desse lugar secreto. Até um adendo para as pessoas que estão na igreja. Nós que estamos servindo na igreja, primeiramente nós temos que estar no lugar secreto. Eu não posso estar na igreja pensando que estou alimentando alguém se eu mesmo não me alimento da fonte, que é Deus. Amém? Então Deus ele te convida agora para a prática devocional. Como eu faço isso, Felipe? Tire um tempo do seu dia, um tempo mesmo, para um local secreto, seja quarto, sala, um lugar que vai ficar só você. Você e Deus. Você vai orar, se derramar diante da presença de Deus. Você vai ler a Bíblia, pedir para Ele falar com você e para Ele te ensinar. Você vai louvar hinos. Você pode fazer um jejum pela semana, da forma como você conseguir. Pode começar meio período, pode ir aumentando gradativamente. Mas o importante é que a partir de agora você tenha a prática devocional. Que esse vídeo tenha te alcançado e que a palavra de Deus gere vida em você. Um grande abraço, meus irmãos. Amém.